Queria dizer para você que é um grande prazer poder falar para você sobre esse tema, que é um tema que eu sou apaixonado por estudar desde a época que eu trabalhava com educação física. Eu sou formado em educação física, eu tenho uma graduação pela Faculdade da Cidade, antiga universidade, tenho uma pós-graduação em ginástica postural pela Gama Filho e depois eu sou formado pela Estácio em nutrição. Hoje, basicamente, eu atuo como nutricionista no meu consultório e é uma coisa que eu gosto de falar bastante, é sobre essa questão da nutrição e do desempenho, sobre a nutrição esportiva, que seria a linha que eu sou, seria não, é a linha que eu sou apaixonado em falar. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui a minha aula de suplementação para aumento do desempenho. Quando eu falo desempenho, o que eu falo para você é sobre o aumento da capacidade, de repente fazer você levantar mais carga, fazer você correr mais rápido, ou fazer aumentar a sua capacidade de fazer exercício. E na verdade, o que muitas pessoas não sabem é que tem pouquíssimos suplementos que realmente ajudam no desempenho. Esse aqui é o meu currículo, já falei para você, mas estou mostrando aqui novamente. Provavelmente em algum momento da sua carreira, você já ouviu alguém falar que suplementos não servem para nada, você consegue extrair tudo da alimentação. Você já deve ter ouvido alguém falar em rede social sobre esse tipo de afirmação. Mas eu vou falar, isso não é verdade. Algumas coisas nós só vamos conseguir através, com certeza, da suplementação de alguns nutrientes. Você não consegue extrair tudo da alimentação quando o assunto é suplemento. O que são os suplementos, né? O que são esses suplementos? Isso aqui é uma definição de suplemento. É todo produto que tem o objetivo de suplementar a dieta que contenha um ou mais ingredientes. Quais são esses ingredientes aí? Vitaminas, minerais. E se for uma definição que eu extraí do artigo do Peçanha, normalmente, se a gente pegar a norma técnica de apresentação, as referências elas vêm no canto direito. Mas você pode perceber que eu coloquei aqui a minha carinha aqui. Estou aqui no na parte inferior do vídeo. Eu tenho todo um sistema aqui para eu fazer gravações, tanto do meu conteúdo para o Instagram e como para fazer também gravações de aula. E espero que você goste desse formato. Quais são as vantagens do suplemento? Quantidade de nutrientes por dose, ou seja, eu consigo concentrar mais a quantidade de um determinado nutriente. O volume e um nutriente biodisponível. Vamos pensar durante o exercício, você precisa consumir algum carboidrato e esse carboidrato seria muito difícil você conseguir uma grande quantidade de carboidrato comendo batata doce e fazer isso durante o exercício. Então, de repente, isso é uma grande vantagem que o suplemento tem para a gente. Substrato no momento ideal. Eu consigo, naquele momento ali, até mesmo por conta da absorção, entregar o suplemento que eu preciso. Desempenho esportivo, que é exatamente o que eu vou falar. E, por último, a praticidade. O suplemento é extremamente prático. Às vezes fica muito difícil você levar comida para determinados lugares, você tem ali um suplemento à mão. Então, essas são as vantagens que o suplemento pode trazer para você e para mim também, né? Essa aqui foi uma tabela que eu extraí de um artigo de uma das maiores pesquisadoras sobre nutrição esportiva. O nome dela é Louise Burke. O autor principal é o Close, mas esse Close é do grupo da Louise Burke. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, sobre nutrição esportiva, pesquise sobre Louise Burke. Bota lá no PubMed que você vai achar uma variedade de estudos relacionados a desempenho dessa pesquisadora. E nessa revisão sobre ela fala basicamente dos suplementos que realmente funcionam. Então, o que a gente tem que se prender, basicamente, é essa coluna verde aqui, ó, evidências fortes. Quando o assunto é endurance, temos aí vários suplementos que ajudam, que podem ser eficientes para aumento do desempenho. Por exemplo, a cafeína, o carboidrato, a beta-alanina, o suco de beterraba, o bicarbonato de sódio e também os antioxidantes. Para força, para ganho de massa muscular, basicamente creatina e proteína. Só que creatina, ela realmente vai melhorar o nosso desempenho e proteína vai ajudar na síntese proteica muscular. Então, como eu tenho pouco tempo para falar, eu separei 4 suplementos que são os principais suplementos que vão ajudar no desempenho. Então, eu vou falar sobre a cafeína, eu vou falar sobre a beta-alanina, eu vou falar sobre a creatina e vou falar sobre o suco de beterraba. Na verdade, não é suco de beterraba, são
é a suplementação de nitrato, que pode ser através do suco de beterraba ou você pode utilizar também os sais de nitrato, tanto nitrato de sódio quanto o nitrato de potássio. O primeiro suplemento que eu vou falar para você é a creatina. Vamos lá, vou falar aqui da creatina. O que é a creatina? A creatina é uma amina produzida pelo fígado, rim e pâncreas através de 2 aminoácidos, no caso a glicina e a arginina também. Ela pode ser obtida através da alimentação, mas essa quantidade ela é extremamente limitada. Você pode observar aqui pelo slide que você consegue produzir, na verdade, 1 grama de creatina e através da alimentação você consegue utilizar também 1 grama da creatina. Só que a quantidade para a gente ter aquele plus nas quantidades de creatina muscular é de até 5 gramas. Né? Como é que funciona a creatina? Né? Como é que ela vai ajudar no nosso desempenho? Basicamente, quando você quebra... Isso aqui eu sou, com certeza você que é da medicina, está careca de saber sobre as vias bioenergéticas, mas para você saber sobre o suplemento, você tem que reviver esse conteúdo de bioenergética. Se você entende um pouquinho de bioenergética, com certeza você vai conseguir montar um esquema perfeito de suplementação para o seu paciente, para o seu atleta, para o seu cliente, como você deseja chamar. Então, quando você tem aqui, você tem a quebra desse ATP, você libera energia para gerar a contração muscular. Lá no seu músculo vai sobrar ADP, a creatina fosfato que está lá paradinha sem fazer nada, ela vai ceder um fosfato e novamente você vai ressintetizar o ATP. Então basicamente a creatina ela vai ajudar na via energética da produção de energia da via ATP-CP. Quanto tempo dura essa via energética? Quando começa a acabar meus estoques de creatina fosfato, vocês podem observar aqui, quando os meus estoques de creatina fosfato começam a cessar, é quando começa a falhar a minha via do ATP-CP. Basicamente aqui, quando esgota meu estoque de creatina fosfato, eu já começo a ter uma queda significativa da produção de ATP. Então, é extremamente importante a suplementação para quem faz principalmente treinos que tenha predominância por essa via. E quais são os treinos que têm predominância por essa via? Treinos de musculação ou então um sprint de 10 segundos, assim. Então, basicamente, você vai utilizar nessa via aí. Como funciona a suplementação de creatina? Quando você suplementa a creatina na dose recomendada, que é de até 5 gramas por dia, você consegue aumentar, como eu vi no slide anterior, a gente consegue aumentar em até 20% a quantidade de creatina fosfato. Esses aqui são os mecanismos de ação da creatina no desempenho. Quando você começar a suplementar a creatina, essa creatina ela é como se fosse um salzinho, ela é um soluto, e como qualquer soluto, ela vai puxar o meio, ela vai alterar a osmolaridade daquele meio, fazendo com que aquele meio, no caso o músculo, o interior do músculo, fique com uma maior osmolaridade. Isso vai fazer com que puxe mais água para dentro do músculo, o teu músculo vai ficar mais inchado, ou seja, a creatina mais o aumento da hidratação muscular, ou seja, o músculo vai ficar mais inchado. Esse inchaço muscular vai ativar sensores na membrana do seu músculo. A nossa célula muscular ela tem sensores que vão perceber se tem alguma coisa perturbando a integridade dela. Essa perturbação na integridade da sua membrana, porque você está com o músculo todo inchado, vai fazer com que aumente a tua produção de células satélites. Essas células satélites elas têm um aumento na síntese proteica, principalmente miofibrilar. Quando você faz um treino de musculação, o que acontece? Você toma a creatina, você vai conseguir fazer um maior volume total de treino. Quando você tem esse maior volume total de treino, você consegue fazer mais repetições ou levantar mais carga, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento dessa via de sinalização também, que é a via da mTOR. Só para você lembrar, para quem não conhece também, a via da mTOR, quando você faz um treino de musculação, você sinaliza justamente a síntese proteica muscular, que é o nosso objetivo quando a gente faz musculação. Você tem um aumento da produção de células satélite, você tem um aumento dessa via da mTOR, que aumenta a síntese proteica muscular, e você também, além dessas duas vias, você tem uma maior translocação das GLUT4
lá para a sua membrana celular, que também ajuda numa maior captação de glicose e com certeza você pode aumentar a sua captação de glicogênio, que ajuda também no seu desempenho. Esses aqui são os protocolos de suplementação. O protocolo típico de suplementação é o famoso protocolo de carga, que você faz de 5 a 7 dias, 20 gramas por dia. Você pode dividir essas 20 gramas em 4 vezes no seu dia, ou você pode fazer uma outra forma, que é por quilo de peso, que é 0,3 por quilo de peso, dividido em 4 vezes. E depois dessa fase de carga, você faz a fase de manutenção, que é de 3 a 5 gramas ou 0,03 gramas numa dose única. A recomendação é que você faça sempre após uma refeição que tenha bastante carboidrato, então você pode selecionar a refeição que mais tem carboidrato no seu dia para você tomar creatina junto. Por quê? Porque a insulina facilita a entrada da creatina no seu músculo. E tem um outro protocolo que eu gosto bastante, que eu uso, eu não gosto de utilizar a fase de carga, eu vou explicar por quê já, porque eu não uso esse protocolo aqui. Eu utilizo esse protocolo aqui, que é o protocolo de 3 a 6 gramas por dia ou 0,03 gramas de creatina por dia, e nesse mesmo esquema, você tem que utilizar junto com uma refeição que tenha bastante carboidrato. E como é que você deve fazer isso também? Independente de você treinar ou não, você tem que usar a creatina, porque a creatina ela tem efeito cumulativo. Não adianta você tomar a creatina e treinar. Você pode tomar ela antes do treino, você pode tomar depois do treino, se você quiser tomar em algum outro horário, você pode tomar também. E depois eu vou falar sobre essa questão do time também. Mas você pode tomar creatina em qualquer horário, mas tem que tomar ela todo santo dia. Se você treina 3 vezes na semana, tem que tomar creatina todo dia também. Senão você não vai conseguir fazer, não vai conseguir encher de forma significativa o seu estoque de creatina muscular. Esse estudo aqui é um estudo bem antigo, é um estudo de 2005, e é uma das razões para eu não utilizar a fase de carga. Esse estudo aqui que ele fez, os indivíduos foram submetidos ao protocolo de carga de creatina e toda a urina que essas pessoas elas faziam, elas eram coletadas para análise. Olha quanto de creatina saía na urina desses caras aqui. Das 20 gramas que eles consumiram, saía na urina 15 gramas de creatina. Então a minha pergunta fica, para que você vai fazer fase de carga de creatina? Antigamente as pessoas faziam, mas pura e simplesmente por ser um repetidor de conhecimento. Não tinha, não conhecem quem faz, vamos fazer fase de carga, simplesmente porque leu um pouquinho menos sobre a creatina do que deveria. Então, caso você opte pela fase de carga da creatina, saiba que você está fazendo um xixi caro. Creatina, qual você deve usar? Existem 2 tipos de creatina basicamente. Existe a creatina monoidratada, que é a creatina mais utilizada, que é a que retém líquido dentro do seu músculo, e lá atrás inventaram de fazer uma creatina que você não tinha retenção de líquido, que é essa creatina aqui, ó, creatina alcalina. Era vendida como a creatina para mulheres. Não retém líquido, então a mulher pode utilizar e tudo mais. Mas será que esse troço aqui, será que funcionou? Funciona, não funciona? Será que vale a pena utilizar essa creatina alcalina? Esse aqui foi um estudo, né, que comparou os 2 tipos de creatina. Você pode observar aqui que a suplementação de creatina monoidratada subiu de forma significativa a quantidade de creatina muscular. Já a outra creatina alcalina praticamente não subiu, subiu muito próximo, inclusive, do grupo que fez o placebo. E isso teve diferença na força, no teste de 1RM. Talvez se fosse outro teste sem ser o de 1RM, teria dado um banho. Mas já no teste de 1RM, a creatina monoidratada teve um resultado melhor. Então, se você for utilizar a creatina, compre a creatina monoidratada, tá? Não inventa moda, entendeu? Outra função interessante da creatina para o nosso ganho de massa muscular. Além de todos esses benefícios que eu falei para você, ela pode ajudar no ganho de massa muscular por uma outra via. Esse estudo aqui, o que ele fez? Pegou aqui 27 homens saudáveis, treinados em musculação, e foi o seguinte, fizeram um grupo controle, que não tomava nada, o outro grupo fazia um treino de musculação mais placebo, e o outro grupo fazia um treino de musculação mais creatina. Foram 8 semanas,
Duplo cego cruzado, para quem não sabe o que é um duplo cego cruzado, os pesquisadores, eles não sabiam quem estava tomando placebo e nem quem estava tomando placebo sabia que estava tomando placebo. E cruzado porque depois eles trocaram os grupos. Eles quiseram saber se a utilização da creatina ia baixar os níveis de miostatina. Para quem não sabe, a miostatina ela é um fator de crescimento, ela regula o nosso crescimento muscular. Então, se você ficar com seus níveis de miostatina muito altos, você tem uma inibição aí do seu crescimento muscular. E olha que interessante aqui. O grupo que fez o uso o próprio treino em si, né? Aqui foi o grupo controle, você pode observar que não teve muita variação. O grupo que treinou, que fez musculação, já teve uma diminuição dos níveis de miostatina, e quem fez o treinamento de força mais a creatina teve uma diminuição significativa comparado ao grupo placebo e comparado ao grupo controle também. Então vocês podem observar aqui por essa barrinha que eles tiveram uma diferença interessante para o outro grupo. Então mais uma aplicação que a creatina pode ter. Tomar a creatina antes ou após o treino? Existem apenas 2 estudos sobre esse tema. Esse aqui, eu trouxe um estudo que fala sobre isso. Esse estudo foi feito em treinados. Foram 2 grupos de pessoas bem treinadas. Eles não eram fisiculturistas, tá? Mas como o autor usou fisiculturista, eu coloquei fisiculturista. Porque se a gente fosse ver o IMC desses caras, o índice de massa corporal, não era um índice de massa corporal de um fisiculturista. O meu cliente, quem me convidou, foi um dos organizadores desse evento, o Gil. Ele sabe muito bem, o Gil é um grande entusiasta do fisiculturismo, e o IMC dele com certeza é praticamente de obeso. Aí. Desses caras tinham 25 de índice de massa corporal. Mas vamos aos resultados aqui. O que é melhor tomar antes ou depois do treino? Esse pesquisador aqui, o que ele falou? Ele falou que tomar após o treino teria um possível benefício. O que quer dizer possível benefício? Pode ser que, ou seja, teve diferença, só que não foi significativa. Eu não gosto muito dessa coisa, né? Ah, é melhor falar que não teve diferença significativa. Possível benefício e tudo mais. O outro estudo que tem sobre a creatina foi feito com idosos. E nesse estudo com idosos, mostrou que a creatina seria melhor tomar antes do treino. Mas a minha experiência que eu vou falar para você. Tome a creatina qualquer horário, desde que seja junto com uma refeição que tenha bastante carboidrato, porque a insulina vai ajudar bastante no favorecimento da entrada da creatina no músculo. Só. Então não fique preocupado se vai tomar antes, se vai tomar depois, e enfim, não fique preocupado com isso. Creatina e função renal, né? Isso aqui é um grande tabu. Vira e mexe eu tenho que me estressar com esse assunto, justamente sobre esse assunto de função renal. Tem muita gente desinformada sobre esse assunto ainda. Como é que foi essa história da creatina e da função renal, né? Lá em 1900, minha avó, lá, sei lá, muito tempo atrás, alguns de vocês não vão nem lembrar, mas a creatina já foi proibida aqui. A venda da creatina foi proibida no Brasil, porque ainda não tinham muitos estudos para atestar a sua eficácia. Porque numa época, lá em 1900, se não me engano, em 90, deixa eu ver aqui, acho que foi em 1998, saiu numa dessas revistas aí, revista que não era revista assim, tipo Man Health da vida, que a creatina faz mal para o rim. Como não tinha pesquisa, na época a Anvisa decidiu que era proibido. Por volta de 90, se não me engano, entre 98 e 2000. Acho que ela ficou proibida de 2 a 3 anos. Só que depois começaram a sair muitas e muitas pesquisas sobre a creatina, pesquisas controladas sobre a creatina, e viram que era um suplemento extremamente seguro, que não causaria mal nenhum aos seus rins. Eu vou mostrar um estudo aqui, que foi um estudo de 21 meses de uso de creatina de forma ininterrupta. A galera tomou direto a creatina, direto, sem pausa. Essa baboseira que você tem que fazer ciclos de creatina é justamente porque, teoricamente, a creatina poderia prejudicar o rim, mas não prejudica o rim de pessoas saudáveis. Vamos lá. Esse estudo aqui foram 98 jovens, durante 21 meses eles tomavam de 5 a 10 gramas de creatina por dia durante 21 meses. Vamos lá, olha os resultados aqui. Eles avaliaram 54, vocês podem observar aqui, 54 marcadores de sangue e urina. Esse aqui foram os resultados, ó.
Os resultados indicam que a suplementação de creatina a longo prazo não parece alterar negativamente marcadores de estados de saúde. Esse aqui disparado, esse estudo é bem antigo, é de 2003. Para quem quiser os estudos é fácil, é só você dar um print na tela e pegar o nome do artigo e colocar lá no PubMed que você vai conseguir pegar esses artigos aí. E por fim, essa aqui é uma meta-análise. Para quem não sabe, meta-análise é um apanhado de vários e vários estudos que um pesquisador pega todos os estudos sobre aquele assunto ali, refaz a estatística e faz um estudo que tem uma relevância muito maior. Vocês podem observar aqui que o balãozinho ele está afastado aqui da média, ou seja, dizia o seguinte aqui, ó, essa meta-análise avaliou o efeito da suplementação de creatina na função renal. Ele é bem recente essa meta-análise, 2019, vocês podem observar aqui. Ah, só que eu esqueci de trocar o lado ali, então eu devo estar em cima do nome do autor aqui. Então, nessa meta-análise de 2019, extremamente recente, diz ali que não tem problema você usar creatina, ou seja, para bater o martelo de vez sobre essa questão da creatina em função renal. Descarga de creatina. Fiz o uso da minha creatina. Quando eu paro de tomar creatina, fiz o uso da creatina, minha quantidade de creatina ela vai subir. Parei de usar creatina. Quanto tempo essa creatina volta aos valores normais? Demora aí em torno de 4 semanas, ou seja, um mês para você perder o efeito. Então, se você estiver tomando a creatina direto e esquecer um dia, não tem problema, você não vai ficar prejudicado por causa disso, não precisa dobrar a dose no dia seguinte, não precisa fazer nada disso. Se esqueceu de tomar creatina um dia, não tem problema, é só você ir lá e tomar e continuar normalmente, que você não vai ter perdas nessa questão da carga que você fez anteriormente. Vou falar agora da beta-alanina. A beta-alanina, para quem não conhece, ela é a base da maioria dos pré-treinos, assim, você fica todo pinicando, então, aquilo ali é beta-alanina. Então, a beta-alanina basicamente é a base de todos esses pré-workouts aí que tem no mercado. Qual a mecanismização da beta-alanina? A beta-alanina, basicamente, quando você faz a suplementação dessa beta-alanina, você aumenta a quantidade de carnosina. E a carnosina, ela tem esse efeito lá no seu músculo de retardar a fadiga através desse efeito de tamponamento dos íons de hidrogênio, ou seja, da alteração da acidose do seu músculo. Quando você começa lá numa atividade normalmente anaeróbia glicolítica, chega um determinado momento que você começa a sobrar um monte de hidrogêniozinho lá no seu músculo. E esse aumento de hidrogênios no seu músculo faz com que o seu músculo ele altere o pH. E essa alteração de pH muscular faz com que diminua a sua capacidade de fazer exercício. Onde a beta-alanina vai funcionar? Ela vai funcionar muito bem, como eu expliquei anteriormente, em atividades anaeróbias glicolíticas. Então, na musculação, ela vai funcionar? Não. Esse aqui foi um estudo que foi feito com musculação. Eles faziam aqui, ó, treino 4 vezes por semana, era basicamente aquele treino basicão, 3 de 10, e sem diferença significativa. Então, aonde que vai funcionar a beta-alanina? Como você vai utilizar a suplementação da beta-alanina? Vocês podem observar aqui que se você contrações com menos de 1 minuto, ela não vai funcionar, vai ter o mesmo efeito que o placebo. Contrações, ou seja, treinamento aeróbio, acima de 240 segundos também não vai funcionar. Ela vai funcionar bem nessa faixa de repetições aqui, nessa faixa de contração muscular, de 60 segundos a 240 segundos. Ela é o momento perfeito para você utilizar a beta-alanina. Treino de musculação vai funcionar? Não. Fazer treino aeróbio contínuo, por exemplo, correr maratona, correr a 10 km, vai funcionar? Não. Vai funcionar basicamente em atividade de altíssima intensidade e curta duração, que tem a predominância da via glicolítica. O que a beta-alanina faz? Ela não aumenta a sua performance, não aumenta o seu desempenho, ela aumenta a sua capacidade de fazer exercício. De repente você vai conseguir treinar mais pesado por mais tempo. Qual é a dose que você tem que utilizar da beta-alanina? Ela começa a fazer efeito a partir do momento que você consome 179 gramas de beta-alanina.
Você não precisa ser maluco e tomar aquela betalanina toda de uma vez, não. Você pode, você pode ir tomando aos pouquinhos. A dose normal diária é de 2,4 a 6,4. Por que está quebrado esse valor aí? É porque a betalanina, como eu expliquei anteriormente, ela dá uma pinicação na tua cara, no rosto, uma pinicação próximo da pele. E uma forma de você eliminar essa pinicação, para você fazer um grupo placebo, é você dividir as doses em 800 miligramas ou menos. Então, os estudos de betalanina colocam os indivíduos para consumir a betalanina várias e várias vezes por dia, para não ter aquela pinicação no corpo. Esse aqui é o tempo de carga da betalanina, ou seja, você pegar um pré-treino, nunca tomou pré-treino, nunca tomou betalanina, nunca tomou pré-treino. Pegou aquele pré-treino, você tomou, vai ficar com a cara toda pinicando. A betalanina vai fazer efeito? Zero, porque a betalanina não tem efeito agudo, assim como a creatina também não tem efeito agudo. Então, o tempo que ela começa a fazer algum efeito é a partir de 4 semanas. A partir de 4 semanas você começa a ter efeito com betalanina. Mas você começa a ter a carga máxima da betalanina a partir da 10ª semana. E o tempo de descarga, o washout da carnosina, também é longo. Você demora aí, pelo menos, vocês podem observar aqui, pelo menos 10 semanas para voltar os seus níveis de carnosina aos valores iniciais. Bom, agora eu vou falar sobre a cafeína. A cafeína, para quem não sabe, é a droga mais utilizada no mundo disparadamente. Eu tô aqui com a minha cafeína, aqui, o meu cafezinho, com a minha fonte de cafeína. Nossa, adoro esse negócio, é bom demais esse negócio aqui. Então vamos lá, a cafeína é da família das xantinas. A cafeína ela tem efeitos centrais, no caso, sistema nervoso centrais, e periférico, no caso, para o corpo todo, principalmente o nosso músculo. Ela é extremamente versátil, você pode utilizar tanto em esportes de alta intensidade e curta duração, quanto treinamento aeróbico. E a dose usual é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Essas aqui são as fontes de cafeína. Esse aqui, ó, você pode observar, 150 ml de cafeína da máquina, tem aqui de 110 a 150 miligramas, do coador de 64 a 124 miligramas. Essas aqui são as bebidas, né? Olha as bebidas de cola aqui, quanto tem de cafeína. E aqui no caso, os famosos energéticos, em torno de 80 miligramas. Em termos de efeito em termos de efeito central, qual o efeito central que ela tem? A cafeína é um antagonista de adenosina. A adenosina ela é um neuromodulador. O que essa adenosina faz? Ela, quando se liga no receptor dela, ela acalma o seu neurônio. A adenosina vai lá, se liga no receptor, você fica com o seu sistema nervoso central mais calmo. Já a cafeína, o que ela faz? Ela é um antagonista desses receptores de adenosina, ou seja, a adenosina não vai conseguir fazer o trabalho dela direito e você vai ficar extremamente ligadão, igual o ratinho daqui, ó. Esses aqui são os efeitos, tanto para atividades de endurance quanto atividades de força e potência. No caso, quando você usa cafeína, o que ela vai ajudar em atividades de endurance? Você vai ter um aumento da sua lipólise. Isso vai fazer com que você tenha um efeito poupador de glicogênio durante um treinamento aeróbico. Você tem um aumento desses hormônios do estresse que vai fazer com que você tenha uma menor percepção subjetiva de esforço e você vai ter mais foco e atenção também quando você faz uso da cafeína. Já a atividade de força, olha quanta coisa ela faz. Ela aumenta esse influxo dos íons de cálcio para dentro do sarcoplasma, e isso vai fazer com que você tenha um recrutamento maior de unidades motoras e com isso você vai conseguir ter uma maior produção de força quando você faz um treino tanto de musculação ou quando você faz um treino de potência também. Esse aqui é um exemplo de como a cafeína pode ser utilizada em treinos de força, no caso, o nosso treino de musculação. Como é que foi feito esse estudo aqui? Fizeram no supino e no leg press. Eles utilizaram 3 séries a 80% de uma repetição máxima até a falha. E o que aconteceu aqui? Vocês podem observar pelo gráfico que quem usou a cafeína fez um maior volume total de treino, fez mais repetições comparado ao grupo que usou o placebo, tanto no leg press quanto no supino.
Esses aqui são os efeitos adversos da cafeína. Eu falei inicialmente lá da quantidade que você deve fazer, que é de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Então, se você exagerar na dose, você pode ter todos esses efeitos adversos aqui. Insônia, dor de cabeça, irritação, ansiedade, perda na memória e até problemas no seu trato gastrointestinal também. Cafeína e cortisol, por isso que a gente tem que ter cuidado com a dose. Porque o aumento da dose de cafeína pode fazer com que aumente de forma significativa o seu cortisol. Nesse estudo aqui, feito com jogadores de rugby, eles usaram nada, 200, 400 e 800. Vocês podem observar aqui que nas 3 dosagens iniciais, os sujeitos não tiveram um aumento muito significativo no cortisol. Quando dobrou para 800, olha como é que o cortisol subiu de forma significativa. Então tem que ficar atento a isso aí. Café ou cafeína? Tem diferença usar café, usar cafeína? Muita gente me pergunta isso. Se você usar a mesma quantidade, não vai ter diferença. A mesma quantidade que eu digo é o seguinte, se você tomar 200 miligramas de cafeína de suplemento ou tomar 200 miligramas de cafeína através do café, não vai ter diferença e foi isso que esse estudo viu. Eles fizeram um contrarrelógio para completar um trabalho num ciclo ergômetro, numa bicicleta ergométrica. E esses aqui foram os resultados. Ó. O grupo placebo, compararam o grupo descafeinado, tanto o grupo que usou a cafeína quanto o grupo que usou o café melhoraram o desempenho. Porque o que eles fizeram? Eles tomaram a mesma quantidade de cafeína. Nesse estudo aqui usaram 5 miligramas por quilo de peso. Quem não está acostumado a usar cafeína, se tomar 5 miligramas por quilo de peso, eu vou falar que já vai ficar extremamente ligado. Então, você tem sempre que começar com a dosagem menor da cafeína e subindo aos poucos. Cafeína pós-treino, provavelmente você nunca ouviu falar sobre a utilização da cafeína no pós-treino. Mas foi isso que essa pesquisa viu, são pesquisadores australianos que fizeram esse estudo aqui. Eles pegaram ciclistas treinados, ciclistas profissionais, e eles queriam avaliar se o uso da cafeína ia melhorar a ressíntese de glicogênio pós-treino. Eles fizeram uma depleção de glicogênio um dia antes e no dia seguinte eles fizeram a suplementação do carboidrato, um grupo com placebo e outro grupo com a cafeína. Nesse estudo eles fizeram duplo cego cruzado, então depois eles fizeram a troca aqui. O que aconteceu nesse estudo? O grupo que consumiu a cafeína pós-treino junto com o carboidrato teve um aumento de 66% 4 horas após o consumo desses suplementos na ressíntese de glicogênio. Então, essa pode ser uma estratégia interessante da cafeína para você utilizar em pessoas que vão lutar, por exemplo, são várias lutas no dia e esse lutador ele precisa restaurar de forma mais eficiente os estoques de glicogênio. Você pode usar, por exemplo, também com crossfiteiros, porque numa competição de crossfit, os atletas têm vários odds, né, durante aquele período todo ali de competição. Agora eu vou falar do nitrato, que é a última coisa que eu vou falar para você, que é um suplemento que muita gente também não conhece para aumento do desempenho. O que é que o nitrato faz? Ele tem efeitos vasculares e metabólicos. Essas são as duas vias mais utilizadas, suco de beterraba e o nitrato de sódio. Eu entrei no grupo de pesquisa da UFRJ para estudar nitrato de sódio. Então, é disparado uma das coisas da nutrição esportiva que eu acho que eu mais tenho leitura hoje é sobre suplementação de nitrato. Eu fiz, mas eu não, por conta do trabalho, eu decidi abandonar o mestrado, mas eu ia verificar justamente se o nitrato ia ajudar no treinamento de força. Essa aqui são as recomendações, meio litro de suco de beterraba ou então 500 miligramas de nitrato de 2 a 3 horas antes do treino. Essas aqui são as vias de produção do nosso famoso óxido nítrico, né, que tem esses efeitos todos aí no nosso corpo. Né? Você tem uma via que é através da arginina, só que essa via da arginina ela é dependente de oxigênio, e a via do nitrato é uma via que não é dependente de oxigênio, tanto que o nitrato ele só vai funcionar bem em atividade de alta intensidade e curta duração que não tem uma predominância da via oxidativa. E esses aqui são todos os efeitos que o nitrato tem, né? Então você pode observar aumento da biogênese mitocondrial, melhora da respiração mitocondrial,
maior vasodilatação, você tem uma diminuição do custo de oxigênio para atividades aeróbias e você tem uma diminuição do custo de ATP em atividades de força e potência. Esse aqui foi um estudo feito com o suco de beterraba em jogadores de futebol. Eles fizeram um teste anaeróbio, esse teste é muito conhecido dentro do futebol, chamado ioiô teste, tem que fazer uns tiros assim, né? Então é um teste realmente muito forte anaerobiamente. Então, quanto maior a distância que o atleta percorre, maior a pontuação deles. E quem utilizou aqui meio litro de suco de beterraba 2 horas antes, percorreu uma maior distância. Olha que coisa bacana, né? Uma utilização aguda ali de suco de beterraba, você consegue melhorar de forma significativa a distância que os caras podem percorrer num jogo. Olha só que coisa interessante. A utilização do nitrato na musculação. Como é que foi feito esse estudo? Mediram a repetição máxima e depois eles foram submetidos a 60% dessa repetição máxima até a falha. O grupo que usou o suco de beterraba teve aqui, ó, vocês podem observar, eles conseguiram fazer uma maior quantidade de repetições até a falha. Bem interessante a utilização disso aí, né? Esse aqui é o recado que eu vou deixar para vocês. Nutrição é ciência, nutrição não é opinião. Então, sempre quando vocês fizerem qualquer coisa dentro da suplementação, vocês têm que basear a suplementação de vocês, todo o protocolo de suplementação baseado na ciência. Essa aqui é a minha rede social principal, eu uso bastante o Instagram, então quem não me segue, por favor, siga lá, que tem sempre bastante conteúdo, eu tento passar, o conteúdo é um pouco mais voltado para o leigo, mas às vezes eu coloco algum artigo, eu falo de algumas coisas, bastante conteúdo em termos de vídeo, story tem todo dia. Quem quiser conhecer um pouquinho mais também, você pode ir no meu site lá, www.nutricionistapeterson.com.br. E extremamente agradecido, muito obrigado a todos vocês, foi fantástico falar isso aqui. E agora a gente, para as dúvidas que vão surgir nessa aula, eu vou responder na live, a gente vai responder lá, o pau vai quebrar na live lá, vai ser muito bacana, tá? Um grande abraço a todos vocês e eu fico muito feliz em poder falar com vocês aqui.